Boa noite, igreja. Que satisfação estar com você, meu irmão, minha irmã, neste culto de oração e pregação. Depois de nós termos passado alguns minutos orando, buscando a Deus em oração na nossa sala virtual de oração. E eu quero lhe dizer, se você está acessando a esta mensagem sem ter participado da nossa reunião de oração, que às quintas-feiras, enquanto Deus assim nos permitir, às 19h30, nós estamos reunidos para buscarmos a Deus em oração em uma sala virtual. Você pode acessar o link desta sala por meio do nosso grupo da igreja no WhatsApp. Todas as quintas-feiras é lá divulgado o link para que você possa estar conosco buscando a Deus. E nesta hora nós vamos abrir as nossas Bíblias. Eu quero convidar você a fazer isso, abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 13. Evangelho de Marcos, capítulo 13, nós vamos ler os versículos 1 até o de número 13. Marcos, capítulo 13, versículos 1 a 13, nos diz assim a palavra do Senhor. Quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas! Você está vendo todas estas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, todas serão derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Jesus lhes disse: Cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Curve sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que nos concede de estarmos aqui reunidos diante da Tua palavra, para ouvirmos a Tua voz, mediante a exposição desse texto que nos foi concedido pelo Espírito Santo por meio da inspiração do Teu servo Marcos. Ó Deus Todo-Poderoso, nós pedimos a Tua graça nessa noite sobre nós. Dá-nos entendimento, sabedoria, Senhor, para compreendermos essa mensagem profética de Jesus, dirigida a Teus discípulos e a nós também hoje. Ó Senhor, que possamos olhar para esses sinais que o nosso Senhor Jesus nos apontou, mas não ficarmos alarmados, atemorizados, preocupados, Senhor. Ó Deus, mas que o Teu Espírito possa nos encher de fé, confiança e esperança, Senhor. Certos de que, ó Deus, perseverando, é que obteremos a vida e vida eterna, Senhor. Ajuda-nos a vivermos nesse mundo
de forma vigilante e digna do teu evangelho para testemunho de todos aqueles ao nosso redor. Em nome de Jesus, nós oramos e te pedimos isso. Amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos prosseguindo na série de mensagens intitulada O Evangelho de Marcos para uma Igreja Missional, e nós chegamos a um ponto de inflexão no Evangelho de Marcos, um ponto de mudança. E eu digo isso porque esse capítulo 13 é diferente de tudo o que nós temos visto até aqui. O Evangelho de Marcos é marcado pela ação, pelo dinamismo de Jesus, que é identificado como um servo, ainda que ele fosse um rei. E vejam que foi Jesus mesmo quem disse sobre si: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O capítulo 13 contém o maior dos poucos discursos de Jesus no Evangelho de Marcos. São 35 versículos de registro da fala de Jesus em 37 versículos no total. O discurso de Jesus aqui, em Marcos capítulo 13, é 3 vezes maior do que as falas de Jesus registradas em outros pontos desse Evangelho. E vejam vocês que se eu tivesse aqui em mãos uma Bíblia daquelas onde as palavras de Jesus estão impressas em vermelho, praticamente todo esse capítulo seria vermelho. Mas não é apenas isso que caracteriza o capítulo 13 como um ponto de inflexão no Evangelho de Marcos. Há quem diga que o Evangelho de Marcos é, do capítulo 1 ao capítulo 13, uma introdução aos capítulos 14 a 16. Jesus viveu 33 anos e apenas os seus 3 últimos anos são narrados nesse evangelho, os anos em que ele desenvolveu o seu ministério, um ministério de pregação. Pregação em que ele dizia: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho. Vejam vocês que certa vez, mesmo sendo assediado por uma multidão que estava maravilhada com as curas realizadas por ele, Jesus disse para os seus discípulos: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. E vejam que com isso, Jesus deixou claro que ele tinha vindo para pregar o Evangelho e proclamar a chegada do reino de Deus. Os 3 anos nos quais Jesus desenvolveu esse ministério de pregação do Evangelho são narrados por Marcos, mas com um detalhe. Marcos separa os capítulos 11 a 16 para narrar a última semana de Jesus. Isso significa que 40% desse Evangelho é dedicado a apenas uma semana, e a última semana dos 3 anos de ministério de Jesus. Mais do que isso, Marcos dedica os capítulos 14 a 16 para descrever os eventos ocorridos na quinta, na sexta, que culminaram com a crucificação, morte e então a ressurreição de Jesus no domingo. Isso mostra, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, que esse é o Evangelho da cruz, da morte e da ressurreição de Jesus. Marcos está mostrando para a gente que quando Jesus dizia: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho, na verdade ele queria dizer, a gente pode entender isso da seguinte forma, como se Jesus dissesse: veja, sou eu quem traz a realidade e o reino de Deus. É por mim que você pode ter acesso ao reino de Deus. E para isso você precisa se arrepender dos seus pecados e crer em mim. Você precisa crer que eu morri crucificado por causa dos seus pecados, para pagar a pena pelos seus pecados, mas eu ressuscitei vitorioso sobre a morte, a fim de dar a você de presente
a vida eterna por meio da sua fé somente em mim. Por isso, então, arrependa-se e creia no Evangelho. Arrependa-se e creia em mim, porque eu, Jesus, sou o Evangelho. O capítulo 13 é esse ponto de inflexão, porque ele antecede a narrativa dos dias, que culmina com a crucificação, morte e ressurreição de Jesus. Mas percebam, algo grita aos nossos ouvidos quando a gente lê os 2 primeiros versículos desse capítulo 13. Veja aí novamente comigo. Quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: "Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas." "Você está vendo todas estas grandes construções?" perguntou Jesus. "Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas." Percebam que a mensagem inicial desse capítulo 13 é de juízo. Juízo contra aqueles que não se arrependeram nem creram no Evangelho. A mensagem inicial desse capítulo 13 é de condenação contra quem rejeita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. E por que eu digo isso? Bom, porque assim como as autoridades religiosas que sabiam quem era Jesus e se puseram sob um juízo severo por terem rejeitado a ele como Messias, quem ouve a mensagem do Evangelho e rejeita a Cristo, reforça o juízo eterno que tem sobre si mesmo. Vejam vocês que essa era uma terça-feira, esse dia, onde nós lemos essa narrativa. E ao longo desse dia, Jesus teve uma série de embates contra as autoridades religiosas judaicas, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos. E a cada conflito, Jesus deixou claro o quanto eles eram hipócritas, orgulhosos, vaidosos, dissimulados. O quanto eles estavam enganados e o quanto eles não conheciam as Escrituras e nem o poder de Deus. O quanto eles eram exploradores da fé simples de gente muito humilde. Vejam que em uma das ocasiões nesse dia, isso ficou mais claro quando Jesus contou uma parábola que descreveu o que essas autoridades estavam tramando. Eles estavam tramando a injusta condenação à morte do Filho de Deus, que tinha sido enviado pelo Pai Celestial para eles. Mas eles não receberam, antes o rejeitaram de forma consciente. Depois de dizer que Deus os mataria de modo horrível, Jesus também disse: "O reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino." Mas não eram só as autoridades religiosas que estavam debaixo do juízo divino. Pouco antes de deixar o templo nesse dia, Jesus também disse: "Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhe são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor." Então vejam que Jesus decretou um juízo terrível sobre as autoridades religiosas, sobre o templo e também sobre o povo judeu que o rejeitou como o Cristo. Ele disse: "Eis que a casa de vocês ficará deserta." E é nesse contexto que os discípulos, como eu imagino, não querendo acreditar nessas palavras de um juízo tão aterrador,
quiseram chamar a atenção de Jesus para a espetacular edificação do templo, como que dizendo: veja, Senhor, tu tens certeza? Não é possível uma coisa dessas? Olhe novamente e veja. Que templo magnífico! Mas essa foi a ocasião em que Jesus reforçou o seu decreto de juízo, dizendo que no futuro não restaria pedra sobre pedra daquele templo. E daí então, nós lemos nos versículos 3 e 4. Veja aí comigo. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Vejam que Mateus, no capítulo 24, versículo 3, registra no seu evangelho que os discípulos perguntaram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Daí então a gente entende que os discípulos questionaram sobre dois temas. Um relacionado à destruição do templo e o outro à segunda vinda de Jesus e o fim dos tempos. E Jesus começa respondendo na ordem inversa desses temas levantados nas perguntas dos discípulos. Ele responde agrupando o que diz mais pelos temas do que pelo tempo, mais pelos assuntos do que pela cronologia, mais pelas perguntas do que pela sequência dos fatos. E daí então, ele fala primeiro sobre o sinal da sua vinda e o fim dos tempos, para então falar com mais detalhes sobre a destruição do templo e de Jerusalém. Esse discurso de Jesus, em Marcos 13, também é chamado de sermão escatológico. E a palavra escatologia significa estudo das últimas coisas. Então Jesus vai falar aqui sobre o fim dos tempos, sobre o fim do mundo. E dizendo isso, certamente a palavra Apocalipse já deve ter aí vindo à sua cabeça. E talvez não apenas isso, não é verdade? Ao ouvir sobre o fim do mundo, tem gente que começa a ter taquicardia, suar frio, sentir a pressão subir, a cabeça doer. Daí a pessoa já acha que vai ter pesadelo, que não vai conseguir dormir direito depois da pregação e começa já a pensar em, depois dessa mensagem, fazer um suco de maracujá bem forte ou um chá de camomila com erva doce bem docinho. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, o propósito de Jesus e das pregações que começam hoje nesse capítulo não é esse. Vejam que a palavra Apocalipse significa revelação, e daí então o primeiro objetivo dessa pregação é dar um choque de realidade em quem parece estar vivendo a vida cristã de uma forma assim muito distraída. O segundo objetivo é dizer que você não precisa ter medo nem ficar preocupado, porque todas essas coisas terão um fim e o fim delas é a salvação de quem perseverar. Vejam o que Jesus disse. Primeiro, olhem comigo novamente o versículo de número 7. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Agora veja comigo o versículo 11. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Agora veja comigo o versículo 13. Todos odiarão vocês por minha causa,
mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, por mais que o quadro descrito por Jesus nesse capítulo 13 seja de calamidade, a gente não deve temer, nem ficar preocupado, nem se sentir desamparado, porque o que Jesus disse também mostra que Deus está no controle de todas as coisas. Mostra também que é necessário que essas coisas aconteçam para que o propósito eterno de Deus seja cumprido. O que Jesus disse também nos mostra que o Espírito Santo estará conosco e nos guiará. E também que o início e o fim dessas coisas já foi decretado e é perseverando que nós obteremos a vida eterna. Meus irmãos e minhas irmãs, o sermão escatológico de Jesus nesse capítulo pode ser dividido da seguinte forma. Nos versículos 1 a 4, nós vemos a menção da destruição de Jerusalém e do templo. Nos versículos 5 a 13, o início das dores. Nos versículos 14 a 23, a grande tribulação e a destruição de Jerusalém como tipificação disso tudo. Nos versículos 24 a 27, nós lemos sobre a segunda vinda de Cristo e o julgamento final, e então, nos versículos 28 a 37, uma exortação a nos mantermos vigilantes. E na mensagem de hoje, nós veremos os sinais que Jesus descreveu como sendo o início das dores. Isso se encontra aí nos versículos 5 a 13, e esses sinais, eles apontam para, nos versículos 5 a 6, o surgimento de falsos cristos, em seguida, nos versículos 7 a 8, o crescimento de conflitos armados entre nações e de calamidades naturais, e daí, nos versículos 9 a 13, a perseguição dos cristãos no ambiente religioso, político e familiar. Então percebam logo de imediato que Jesus passa um pouco por cima das questões envolvendo os falsos evangelhos e os falsos cristos, as guerras e as calamidades, para dar maior ênfase às perseguições por causa do ódio do mundo a ele, Jesus. Vejam que é justamente ao tratar sobre as perseguições que Jesus menciona a ação do Espírito Santo em favor dos crentes. E é só aqui que Jesus destaca o propósito disso, que é servir de testemunho da fé nele, pela pregação e pela perseverança dos crentes. Bom, meus irmãos, vamos então à primeira porção desse sermão escatológico de Jesus, onde ele fala sobre falsos cristos, dos versículos 5 e 6. Leia novamente aí comigo, por favor. Jesus lhes disse: cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. O que me assusta é Jesus chamar a atenção dizendo, cuidado, que ninguém os engane. Isso por si só demonstra o poder sedutor e enganador dos falsos pregadores que dizem falar em nome de Jesus e daqueles que mesmo chegam a dizer que são Jesus. Lucas registra no seu evangelho que Jesus também disse que nós não deveríamos seguir aqueles que viriam dizendo, o tempo está próximo. Capítulo 21, versículo 8 do evangelho de Lucas. Meus irmãos e minhas irmãs, ao longo da história nós vemos exatamente isso. A ponto do apóstolo João escrever sobre o surgimento de muitos anticristos saídos do meio da igreja.
Mas João, ele destaca que o fato desses anticristos terem saído do meio da igreja é prova de que eles, na realidade, não eram crentes verdadeiros. Ele escreve isso na sua primeira carta, no capítulo de número 2. Eu não vou ter tempo de detalhar ali a dinâmica desses falsos evangelhos e desses falsos cristos, mas o apóstolo João, ele indica que neles há mentira evidente e que eles trazem, assim, algo novo. Uma nova prática ou um novo ensino que se apresenta como uma revelação toda especial. O apóstolo Pedro também falou sobre esses falsos profetas e falsos mestres na sua carta no capítulo de número 2. Ele diz lá, escreve que esses falsos profetas e falsos mestres, eles surgem no meio da igreja também e que eles introduzem heresias destruidoras, negando a Cristo, difamando a verdade e desviando muitos para caminhos vergonhosos. E nos nossos dias, nós temos diversos exemplos de falsos evangelhos e de falsos cristos que, por mais absurdas que sejam as suas mensagens, eles conseguem enganar a muitos. Nós temos, por exemplo, o falso evangelho da prosperidade e também aquele do bem-estar, que seduz milhões. E também temos a Igreja de Deus Todo-Poderoso, que afirma que Jesus Cristo reencarnou recentemente em uma mulher chinesa. E essa falsa igreja, ela tem se espalhado pelo mundo, usado as redes sociais e produzido filmes, que até parecem ser filmes cristãos. Tudo para aumentar o seu alcance. Vejam que também ao longo da história nós vimos segmentos ditos evangélicos agendarem a volta de Cristo e fazendo isso mais de uma vez, mas sempre com as suas previsões restando em nada, falhando. Esses segmentos estão aí até hoje, meus irmãos, dando desculpas absurdas e inacreditáveis para aquelas suas tentativas frustradas de previsão do retorno de Jesus. Argumentos que são evidentemente mentirosos, revestidos, porém, de como se fosse uma novíssima revelação, e assim eles continuam seduzindo e enganando a muitos pelo mundo todo. Mas Jesus continua, e aí ele trata dos conflitos armados e calamidades naturais, nos versículos 7 e 8, veja aí comigo. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Vejam vocês que Lucas, no seu Evangelho, no capítulo 21, versículo 11, registra em acréscimo a isto que Marcos nos informou, que haverá pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas o que chama a minha atenção é que Jesus disse: é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. E isso destaca, em primeiro lugar, a soberania de Deus na determinação, no controle e no propósito desses eventos. Por mais aterrorizantes que eles sejam, por mais sangrentos que eles se mostrem, por mais que eles estejam envolvidos pela malignidade humana. É necessário que tais coisas aconteçam, foi o que Jesus disse. Assim como ele também disse, em uma ocasião anterior, que era necessário
o sofrimento dele, a sua rejeição, morte e ressurreição. Vejam vocês que Jesus disse que era necessário que ocorresse o maior de todos os crimes, o maior de todos os pecados, a morte do autor da vida. Mas também a isso se seguiria a sua ressurreição. E a coisa, meus irmãos, dita por Jesus aqui, ela é realmente assustadora. Vejam vocês que há registros de guerras que mataram milhões de pessoas desde o século I. E estima-se que a Primeira Guerra Mundial, ali em 1914, ela tenha deixado 20 milhões de mortos nos 4 anos de conflito que durou essa guerra. Enquanto que na Segunda Guerra, ali nos anos 40, seja por causa das atividades militares entre as nações envolvidas, que resultaram na morte dos soldados das tropas ali em conflito, seja por causa das ações militares contra civis, como aquelas realizadas pelos nazistas contra os judeus, e também as demais vítimas atingidas nos bombardeios, seja por causa da fome e das doenças resultantes dessa guerra, estima-se que o total de vidas perdidas tenha sido da ordem de 3% da população mundial à época. Ou seja, algo em torno de 70 milhões mortas nos 6 anos desse conflito. Esses números fazem a gente até perder a noção da dimensão dessa carnificina. E é quando a gente se lembra que nós estamos em um período de pandemia onde já chegamos a 110 mil mortos pela Covid-19 só aqui no Brasil. Veja, para que você tenha uma noção disso, 95% dos municípios brasileiros têm menos do que 110 mil habitantes, conforme o censo do ano passado. Então, isso significa que os mortos por Covid-19 no Brasil, hoje, supera os habitantes de 5.283 dos nossos 5.570 municípios. É como se todos os moradores de um município inteiro, como Japeri, ou Seropédica, ou Itaperuna, ou Saquarema, tivessem morrido em 5 meses. Mas vejam que a população brasileira parece estar anestesiada com essa mortandade. Meus irmãos e minhas irmãs, no mundo já são 780 mil mortos por Covid-19. Isso significa que essa doença já foi responsável por ceifar 0,01% da população mundial em menos de um ano. Então, essa Covid-19, convenhamos, não é só uma gripezinha. Ela está mais para uma praga mundial apocalíptica. Mas vejam só, por mais que a Covid-19 já mostre esses números assustadores de mortos, antes o mundo sofreu perdas de milhões de pessoas por causa de pandemias. Por exemplo, entre 1343 e 1353, uma bactéria matou de 20 a 30% da população na Europa à época. Depois, entre 1918 e 1920, o mundo sofreu com um vírus que pode ter matado de 1 a 6% da população mundial à época em vários países. E vejam que, dizendo isso, alguém pode estar pensando: como que Deus pode ter algum bom propósito com tanta mortandade? E daí, meu amigo, minha amiga, você precisa saber
que guerras são instrumentos do juízo de Deus contra o pecado e a impiedade humana, como ele já fez isso no passado. Por exemplo, o segundo livro de Crônicas, no capítulo 15, versículo 6, registra que nações e cidades se destruíram umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraças. E Isaías, capítulo 19, versículos 2, nos diz que Deus incitou cidade contra cidade e reino contra reino. Percebam que são os mesmos termos utilizados por Jesus aqui nas suas palavras. Agora, já as calamidades, elas são convulsões da natureza que geme e chora por causa da decadência a que foi submetida pela pecaminosidade humana. É o que nos diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, versículo 21. E eu estou destacando essas guerras e doenças em períodos diferentes para mostrar que, apesar de Jesus indicar que essas calamidades poderiam aumentar à medida que o fim dos tempos fosse se aproximando, nós precisamos perceber que nós já tivemos coisas piores no passado e ainda poderemos sofrer com outros. E daí então, isso serve para mostrar que a gente deve manter a vigilância constante e viver de modo digno do Evangelho, sem pensar que a volta do Senhor vai tardar. Mas também isso serve para que a gente não se atreva a ficar fazendo previsões e nem se alarmando demais com as calamidades que nós poderemos sofrer nesse mundo, seja por causa de guerras, dos terremotos, das fomes ou das pestes em vários lugares. Vejam, Jesus falou em terremotos em vários lugares, não é mesmo? E aí eu me lembrei do seguinte: o terremoto marítimo ocorrido em 2004 e que provocou o tsunami no Oceano Índico e matou 227 mil pessoas em 14 países. Esse foi o maior terremoto já registrado em um sismógrafo, com magnitude entre 9,1 e 9,3. Foi o de maior duração, entre 8,3 e 10 minutos, e fez o planeta inteiro vibrar 1 centímetro. Esse terremoto alterou em 2,5 centímetros a posição do Polo Norte e afetou inclusive a forma da Terra. Vejam que a Terra ela é meio ovalada, ela é aplanada nos polos e tem um maior diâmetro na linha do Equador. E por causa desse terremoto, a Terra ficou mais redonda. Até os dias ficaram mais curtos em 6,8 microsegundos. Isso não parece nada para a gente, é tão pouquinho, mas em dimensões planetárias, isso indica que depois desse terremoto, o planeta passou a girar mais rápido. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esse tsunami em 2004 foi realmente catastrófico. Mas como a gente deve ver esse evento e reagir a isso hoje? Nós estamos em 2020. Bom, do modo como Jesus nos orientou. Sem temor nem preocupação, nem achando que nós estamos desamparados, mas antes, permanecendo confiantes e perseverantes, sabendo que nada disso está fora do controle soberano de Deus e que tudo terá um fim, e esse fim é proveitoso, bom, perfeito e agradável, assim como a vontade do nosso Deus que decretou e determinou essas coisas. Veja o que também chama a minha atenção, que Jesus disse aqui no versículo 8. Ele disse o seguinte, no final do versículo 8: essas coisas são
o início das dores. Essas coisas são o início das dores. E Jesus usa aqui a imagem de uma mulher grávida que sente as primeiras contrações e dores de parto, indicando que a hora está se aproximando, mas que ainda pode levar várias horas para o nascimento do seu bebê. E daí eu aprendo duas coisas com essa comparação que Jesus utilizou. A primeira é que, por mais que essas coisas que o mundo já experimentou e que nós estamos vivendo agora, hoje, por mais que essas coisas sejam assustadoras, nós precisamos saber, como nos diz o versículo 7, que é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Assim como as dores do parto aumentam à medida que se aproxima o nascimento, é natural a gente esperar coisa pior pela frente. A Covid-19, ela está debaixo do controle de Deus, ela teve um início, vai ter um fim, e nós que estamos nesse tempo devemos saber que ainda não é o fim e que nós não devemos ter medo. A segunda coisa que eu aprendo com essa comparação de Jesus é que dizem que não existe dor maior do que a do parto. Mesmo assim, depois de sofrer uma agonia incrível, a mãe tem a alegria de segurar o seu bebê recém-nascido no colo. Daí, ainda que ela tenha lágrimas nos olhos, quando a gente olha para o rosto dela, a gente vê um lindo sorriso. E isso mostra que todo o tempo de espera e toda a dor valeu a pena. Foram 9 meses de enjoo, mal-estar, falta de posição para dormir, vigília e vômitos. Mais as horas de agonia antes do parto que pareciam não ter fim. Para então ela ter a visão encantadora do seu bebê. A comparação de Jesus, ela nos leva a pensar que todas as desgraças nesse mundo chegarão ao fim. E daí então nós estaremos em um mundo todo novo e melhor do que qualquer coisa que a gente possa algum dia ter imaginado. Meu irmão, minha irmã, vai valer a pena. Essa comparação nos leva a pensar que a gente deve manter a vigilância e se preparar para sofrer com perseverança até o fim. É quando nós chegamos à terceira parte da mensagem de hoje, que Jesus fala sobre a perseguição dos cristãos. Mas percebam que aquilo que mais tende a deixar a gente ansioso, preocupado, alarmado com esses sinais relacionados por Jesus não foi aquilo que Jesus deu tanta ênfase assim. Jesus mencionou de forma ampla guerras, terremotos, fomes, pestes, acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu, mas ele deu ênfase às perseguições por ódio a ele e ao testemunho de fé dos crentes nele. Versículos 9 a 13. Acompanhem comigo, por favor. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunha a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo.
O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vejam então os ambientes onde a perseguição se dá e como esses ambientes revelam a motivação dessa perseguição. Essa perseguição ela pode se dar por questões de natureza religiosa. No versículo 9, Jesus disse: vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. A perseguição também pode se dar por questões de natureza política. No versículo 9, Jesus também disse: por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis. A perseguição também pode se dar por questões de natureza familiar. Nos versículos 12 e 13, Jesus falou que um irmão vai trair o próprio irmão, chegando a entregá-lo à morte, e o mesmo vai fazer o pai com o filho. Os filhos vão se rebelar contra os seus pais e vão assassiná-los. Tudo isso porque todos odiarão aqueles que creem em Jesus por causa de Jesus. Mas vejam, Lucas, no capítulo 21, versículo 13, registra que Jesus disse que a perseguição será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Jesus disse que a perseguição será uma oportunidade para que os crentes deem testemunho. Então, a perseguição ela tem propósito. Ela serve para diferenciar os verdadeiros dos falsos crentes e para o testemunho do Evangelho em todo o mundo. Vejam o que aconteceu com a igreja no livro de Atos. No capítulo 8, versículos 1 a 4, nós lemos que foi uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, que fez com que os crentes fossem dispersos, exceto os apóstolos, e os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Nós lemos também em Atos que os apóstolos foram levados à presença de governadores e reis, e lá eles puderam testemunhar a essas autoridades sobre Cristo. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele foi levado a Roma e lá ele ficou preso. Só que enquanto isso parecia ser um revés, na verdade, foi visto de forma muito diferente pelo apóstolo Paulo, tanto que ele escreveu: eu sou embaixador preso em correntes, em Efésios 6:20. Aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio do governador romano e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Filipenses 1, versículos 12 e 13. Paulo também escreveu: sofro e estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. 2 Timóteo 2, 9. Vejam também que Paulo, escrevendo a Timóteo, registrou o seguinte: não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus. Suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Mas vejam que ele também escreveu o seguinte para Timóteo: você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes, e Demas, amando este mundo, abandonou-me. Então, a vida do apóstolo Paulo é uma prova de que as perseguições devem ser vistas como oportunidades para o testemunho cristão e também servem como o fogo que purifica, separando o metal precioso da escória, diferenciando o verdadeiro do falso crente. Mateus, no seu Evangelho, no capítulo 24, versículo 9, registra que Jesus disse:
eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. E isso indica que essa perseguição que hoje nós vemos aí em alguns países, em alguns lugares, ela vai se tornar cada vez mais generalizada. Mateus também, no capítulo 24, versículo 14, registra que Jesus disse: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E nações aqui devem ser entendidas como etnias e não países, como nós vemos hoje. E aí, vejam o quanto ainda resta a ser feito, mesmo nesse ano de 2020 em que nós estamos. Nessa semana que passou, eu li a reportagem sobre o contato de um grupo de índios isolados lá no norte do país, no Acre. Eles chegaram a uma tribo, uma outra tribo lá no Acre, e o cacique dessa tribo que recebeu essas pessoas, ele não soube identificar a língua nem a etnia desse grupo formado por homens, mulheres e crianças. Nessa semana passada também foram levantados questionamentos sobre a evangelização de povos indígenas, e eu não vou entrar no mérito dessa discussão, mas eu entendo que a comissão de Jesus de ir pelo mundo todo e pregar o evangelho a todas as pessoas certamente não exclui os povos isolados, seja lá onde eles estiveram e de quais etnias eles forem. As palavras de Jesus mostram que, apesar das perseguições, o evangelho será pregado a todas as nações. Isso é uma garantia do nosso Senhor, onde Ele mesmo se encarrega de promover isso. Vejam que o grande pregador diante das autoridades não é o crente, mas é o Espírito Santo que dá testemunho da verdade e do Evangelho. E então, Jesus faz uma exortação à perseverança. Ele diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou, como Lucas registra, é perseverando que vocês obterão a vida. E isso nos faz lembrar o que Jesus disse e que fica mais claro nesse contexto de perseguição. Ele disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Então, meus irmãos e minhas irmãs, muito mais do que uma pregação para deixar você atemorizado, essa é uma mensagem que tem o objetivo de trazer você à realidade e encher você de fé e de esperança. E trazer você à realidade tem a ver com você perceber ao final dessa pregação que a vida cristã nesse mundo está mais para uma prisão do que para um spa, está mais para um campo de batalha do que para um clube. E isso fará a gente desejar a liberdade e a paz eterna e também enxergar as lutas nesse mundo e a morte de um modo, assim, digamos, mais evangélico. Nós precisamos olhar para as experiências dos nossos irmãos do passado e ter, assim, um choque de realidade, sabe? Um choque de realidade sobre a vida pela fé, como nos é registrado em Hebreus capítulo 11. E eu convido você a abrir a sua Bíblia lá, Hebreus 11, versículos 35 a 40. Abra a sua Bíblia. Hebreus capítulo 11, versículos 35 a 40, e leia aí comigo.
Diz assim: houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. É verdade, mas uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Então, meu irmão, minha irmã, veja que até o fim, os crentes em Jesus viverão em alguma medida necessitados, serão afligidos e maltratados, mas todos, de todas as eras, salvos pelo sacrifício do Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo, receberão a plenitude das promessas de Deus. E é interessante que o escritor aos Hebreus, logo em seguida, depois de registrar todos esses sofrimentos, aflições, necessidades sofridas pelos crentes, ele em seguida chama a nossa atenção à perseverança e à vigilância com base na esperança em Jesus. Veja comigo aí a continuidade no capítulo 12, versículos 1 a 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Que esta palavra final do escritor da carta aos Hebreus, meu irmão, minha irmã, lhe sirva de consolo, de ânimo, aumente a sua fé, a sua esperança e a sua disposição a perseverar. E você que ainda não se arrependeu e creu, você ouviu nessa noite a pregação do Evangelho, ouviu sobre a vida que só pode ser alcançada por meio da fé em Cristo, ouviu que sem Cristo não há esperança diante das angústias próprias desse mundo, e muito menos no mundo por vir. Você ouviu que esse mundo ele está condenado com todos os que pertencem a ele. Condenado junto com quem rejeita o Evangelho. Mas há esperança. Por isso eu lhe digo, arrependa-se e creia em Cristo. Curve sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa noite. Louvamos o teu nome pela tua palavra. Pedimos que o Senhor nos aumente a fé, a esperança e nos faça perseverar, vivendo nesse mundo de modo digno do Evangelho, dando testemunho do Senhor, ainda que passando por dificuldades, lutas, angústias, aflições. Ó Deus, que o mundo possa ver a esperança que não pode ser alcançada fora
do Evangelho de Jesus Cristo. E que nós, Senhor, sejamos usados pelo Teu Espírito para anunciarmos a Tua palavra a todo mundo, a todos os que estão ao nosso redor. Deus eterno e todo-poderoso, fala ao coração daquele e daquela que nesse momento está em trevas, que desconhece ou que rejeita a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Que Teu Espírito Santo possa transformar esse amigo, essa amiga, e fazer dele, fazer dela um irmão, uma irmã em Cristo Jesus. Em Teu nome nós oramos, Senhor, e Te agradecemos por mais uma noite. Obrigado, meu Deus. Amém. E amém. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.